Graça e paz, irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos novamente juntos para celebrarmos ao nosso Deus um culto de louvor, de adoração, de pregação da palavra. E neste que é o último domingo do período que nós chamamos Tempo Comum após a Epifania. No próximo domingo nós já estaremos no ciclo ou no período que a gente chama de Quaresma, preparação para a Páscoa, um tempo de quebrantamento, um tempo de arrependimento, de preparação, para que nós possamos refletir em todo o sentido da vida de Jesus, do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição, o que ela significa para nós. Mas hoje nós temos a alegria de celebrar esse dia, um domingo, para a gente lembrar a transfiguração do Senhor. Durante a pregação nós seremos ministrados nesse sentido. Mas eu convido agora para abrirmos a nossa Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 50, que diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente, desde Sião, excelência de formosura. Resplandece, Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios. Fala o poderoso Deus. Ele não guarda silêncio. Ele vem, ele se manifesta no meio da realidade. Esse é o sentido da Epifania, é manifestação de Deus no meio da realidade humana, e nós hoje temos a oportunidade também de refletir sobre essa manifestação de Deus, e também sobre o acontecimento da transfiguração do Senhor Jesus, lá naquele monte em que ele foi com alguns dos seus discípulos. Nós vamos agora acompanhar o cântico do hino 133 do nosso hinário evangélico. Ó Mestre, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de entoar-te glória, pois eu conservo de teu bem imenso grata memória. Cantemos, louvando, adorando ao nosso Senhor, juntamente com o nosso irmão Geuide, que gentilmente, dedicadamente, gravou para nós, tocando no piano. Adoremos ao nosso Senhor.
Vamos orar neste momento. Nosso querido Deus, nosso Pai de amor, nós estamos na Tua presença. Tu és o Senhor de toda a terra, Tu és o Senhor dos altos céus, o Senhor é que intima os céus lá em cima e a terra, o Senhor é que chama a congregar os Teus santos, Pai. E nós temos o privilégio de nos reunir como igreja, mesmo estando distantes, ó Deus, mas nos juntamos aqui nesta plataforma, ó Deus, para podermos adorar o Senhor, dizer que o Senhor é o nosso Deus, dizer que a nossa vida pertence ao Senhor. Aceita o nosso louvor, aceita, Senhor, a nossa adoração, aceita, Senhor Deus, as nossas vidas que nós ofertamos, que sejam agradáveis diante do Senhor. E toca, ó Deus, cada coração, vai ao encontro das necessidades, recebe, ó Deus, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, quando nós tivemos motivos de lamentar. Muito obrigado porque o Senhor esteve, o Senhor está bem presente, ó Deus, para nos assistir, assim como o Senhor está assistindo, ó Deus, toda a família da nossa irmã Andréia, toda a igreja, Senhor, que sentiu que essa perda, o seu falecimento, mas a nossa confiança, ó Deus, de que ela está com o Senhor e de que o Senhor está consolando toda a família, todos os amigos e amigas, Pai. Continua, Senhor, ministrando aos nossos corações e aceita, Senhor, a nossa adoração. Aceita, ó Deus, o culto que nós ofertamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E nós vamos agora ainda acompanhar novamente a leitura do texto da Palavra de Deus. Agora, no segundo livro de Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu, e Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse:
onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Nós estamos diante de uma narrativa muito rica, de um episódio muito significativo, um tempo especial na vida de Elias e também um tempo muito especial na vida de Eliseu, o seu discípulo. O grande profeta Elias estava para ser tomado aos céus e o Eliseu, ainda pequeno, estava lá, não se sentindo preparado, mas perseverante, buscando em cada oportunidade se preparar para que estivesse à altura da responsabilidade de dar continuidade ao ministério que Elias exercia. E ele teve então essa experiência extraordinária de ver Elias subindo carros de Israel, cavalos de fogo, e ele tendo a resposta àquilo que ele havia pedido. E depois, quando ele, com o manto de Elias, toca nas águas do Rio Jordão e ela se abre e ele então passa pelas águas. Era como que um outro sinal de que ele tinha atendido, de que ele estava preparado, de que ele tinha condição de dar continuidade. Esta experiência de Eliseu com Elias nos ensina sobre perseverança, nos ensina sobre dedicação, nos ensina sobre responsabilidade com os dons de Deus e com a missão de Deus que está confiada às nossas vidas. Eu convido você para, neste momento, curvar a sua cabeça e ter um tempo de oração, de confissão diante do nosso Senhor. Fale com o Senhor sobre os seus pecados, falemos com o Senhor sobre a nossa omissão, sobre a nossa negligência e colocamos diante de Deus o nosso desejo sincero de fazer a sua vontade e de cumprir a sua missão. Oremos neste momento. Pai querido, nosso Deus amado, nós somos pecadores e pecadoras, precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, nós precisamos, ó Senhor, do Teu perdão. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, obrigado pela experiência de Eliseu ali juntamente com Elias, e obrigado, ó Deus, por um ministério muito abençoado que foi realizado por Eliseu, assim como por Elias e por tantos outros servos e servas, Pai. Tem misericórdia de nós quando nós negligenciamos essa responsabilidade com esse ministério confiado a nós. Perdoa-nos, ó Deus. Reveste-nos, ó Deus, de autoridade, de todas as condições para que nós possamos cumprir o ministério que o Senhor nos confiou, Pai. Testifica a graça do perdão, purifica, Senhor, de todo pecado, seja, ó Deus, por pensamento, por palavras, por ações, também por omissão, por negligência, por indiferença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É a nossa oração, nós oramos com gratidão, Senhor, em nome de Jesus. E como palavra de perdão, ou proclamação de perdão, nós temos ainda o texto que diz assim: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 5 e 6. E nós vamos agora, então, acompanhar os avisos bem breves, que nós sempre deixamos aí com as informações. Temos o desafio de entregar as nossas ofertas, de entregar os nossos dízimos para sustento da obra. Então, temos acesso às informações bancárias para que possamos tomar essa providência. Esse é o momento de dedicar ao Senhor o nosso compromisso também com o sustento financeiro da obra de Deus através da Igreja Metodista em Pinheiros. Então, dedique ao Senhor, consagre ao Senhor o seu propósito e na oportunidade que você tiver, você encaminha então os recursos e que a bênção de Deus esteja sobre nós. Vamos louvar ao Senhor juntamente com a Giúlia, vamos declarar o quanto o Senhor tem sido bom para nós. Ele é digno, Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. Louvemos ao Senhor.
Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite. Continuando a falarmos, a meditarmos, a pensarmos sobre a transfiguração, vamos ouvir Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 2. Ouçamos. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falava com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, um para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. A ele ouvi, e, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Vamos orar? Te agradecemos e te louvamos pela tua palavra, e que ela nos ajude a termos os nossos ouvidos abertos, para que possamos ouvir o que o Senhor Jesus tem a nos dizer. Amém. A transfiguração de Jesus é uma cena que revela a vocação a qual Deus nos chama, a vocação para a felicidade e a alegria messiânica, ou seja, uma alegria mesmo em meio às dores. Todos nós temos nossas dores, motivos de sobra para sentir ressentimentos, mágoas e mesmo a frustração de ver muitos sonhos derrubados e destruídos. E mesmo em torno de nós, nas relações cotidianas que nem sempre são fáceis. No entanto, a fé é uma opção de teimosia e de gratuidade, a qual Deus nos chama e nos revela através de cenas como a da transfiguração. Às vezes penso que essa cena não era para ser a transfiguração de Jesus, e sim dos 3 amigos que se tornaram capazes de ver a luz que Jesus sempre teve e sempre viveu. Quantas vezes no convívio com pessoas maravilhosas não somos capazes de ver a luz que Deus acendeu em cada um. Somos capazes de ver os defeitos, mas não valorizamos a luz e a beleza que as pessoas que estão mais perto de nós podem revelar. A palavra grega transfigurado significa transformar-se, assumir uma forma nova. O apóstolo Paulo escreve que Jesus deixou a forma divina e assumiu a forma de escravo até a sua morte, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. O Evangelho diz que, para fazer isso, ele revela em si uma presença divina, mesmo escondida sob o jeito comum de um ser humano. A transfiguração de Jesus foi a mudança nos olhos do coração de Pedro, Tiago e João. Jesus foi sempre o mesmo e já tinha essa luz de Deus presente nele. Os discípulos é que só viram
quando naquele momento, no alto da montanha, o viram rodeado dos antigos profetas, Moisés e Elias, e o viram como cheio de luz e beleza. Percebam essa sutil comparação do texto de Marcos. Ele começa dizendo 6 dias mais tarde. 6 dias mais tarde, com relação ao quê? O que tinha acontecido 6 dias antes? A conversa dura de Jesus com Pedro. Jesus tinha anunciado que iria a Jerusalém para morrer, e Pedro lhe responde: não, Deus me livre. Pedro rejeitou a cruz, e Jesus disse a Pedro: você está fazendo o papel de Satanás para mim. Passa para trás. Na tradição bíblica, a partir do livro do Gênesis, o 6º dia recorda a criação do ser humano. Marcos retoma essa tradição para dizer que a paixão de Jesus é a criação de uma nova humanidade. A narrativa de Marcos tem muita semelhança com o Êxodo 24, 12 a 18. Esse texto fala da experiência de Moisés, que junto com José sobe a montanha para ouvir a voz de Deus vinda no meio da nuvem. Agora, no Evangelho, Jesus toma os 3 discípulos mais próximos dele, os mais íntimos, e faz a mesma coisa. Isso mostra que todos nós somos chamados a ver a presença divina de Jesus. E essa presença divina nos diz: escutem-no. Isso significa que precisamos ouvir a voz do Filho amado de Deus para assumir em nosso modo de ser e agir o jeito de Jesus, a sua humilhação na cruz. A transfiguração mostra que Jesus, através de alguns sinais concretos desse reino futuro, esses sinais que apareceu em algumas manifestações divinas na Bíblia, a alta montanha, uma nuvem luminosa e a voz que fala do meio da nuvem. No sinal, se ouviu a voz de Deus dizendo que o povo de Israel seria o seu filho amado, lá em Êxodo capítulo 19, versículos 4 e 6. Na segunda manifestação de Deus, na mesma montanha, Horebe, ou Sinai, Deus se revela ao profeta Elias com o Deus de Israel. 1 Reis capítulo 19, versículo 36. Agora Jesus é quem resume toda a história. Por isso Moisés e Elias aparecem junto com Jesus. Pedro propõe fazer tendas. E é na prática cultural da festa judaica das tendas. Mas Jesus diz que não há necessidade de armar as barracas. Deus faz de Jesus e de todos nós a sua tenda no mundo. Tentamos muitas vezes viver como os 3 discípulos, querendo construir tendas, mas será necessário descer a montanha e viver a experiência da luz divina em nós, nas lutas cotidianas e nos nossos relacionamentos do dia a dia. Revelar essa luz divina e essa beleza de transfiguração permanentemente nas pessoas que nos cercam, no lugar onde a gente vive, na sociedade. Essa é a nossa missão de discípulos e discípulas de Jesus. A transfiguração é o sinal da vitória, onde a vida supera a morte, e da nuvem sai uma voz.
Este era o meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém. Só Jesus estava com eles. E a vitória não surge de forma mágica, sem um projeto de enfrentamento de um sistema que domina-nos há anos. É preciso refletir sobre quem é Jesus. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Como Ele em minha vida transparece no mundo e para as pessoas que estão em minha volta. Creio que é essa transfiguração que Deus espera de cada um de nós. Amém. Vamos cantar hino de número 38. Vamos orar? Abaixe sua cabeça por alguns instantes. Bondoso e misericordioso Deus e Pai, diante de Ti queremos agradecer por todas as bênçãos que Tens nos concedido, pelo alimento que põe em nossa mesa, por nossa família e amigos. Senhor, diariamente somos informados sobre horrores que acontecem em nosso país e no mundo, perto ou longe de nós. Ouça a nossa intercessão, Senhor, pois é uma poderosa prática de todos os cristãos. Intercedemos pelas vítimas da Covid-19, profissionais da saúde, que as vacinas cheguem logo a todos. Intercedemos pelas pessoas enlutadas, pelas crianças e mulheres vitimizadas, a falta de emprego. Nós nos solidarizamos com todos e pedimos os teus cuidados. Intercedemos pelas igrejas cristãs, em especial a nossa Igreja Metodista de Pinheiros. Faça com que tenhamos perseverança na tarefa de semear a tua palavra a todas as pessoas.
Intercedemos pelos governantes do nosso país, dê a eles discernimento para atuarem pela justiça e pela paz. Deus de amor e misericórdia, que agradável é sabermos que tens ouvidos inclinados para a oração e a prece dos que te invocam e que estás atento ao nosso pedido. Como é bom saber que desceu do monte, junto com a gente. Obrigado por seu companheirismo, Senhor. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Tenham todos uma boa semana. Não tenham medo de mostrar a sua luz ao mundo. E agora, recebam a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Abraço. Boa semana.